Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós vamos abrir, as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, que vai nos dizer o seguinte: depois subiu Jesus ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Olha que palavra maravilhosa, Então, o versículo 13 que diz que Jesus, ele chamou, os que ele mesmo quis para vir, para junto dele. E então ele designou, ele separou 12, e ele separou esses 12 para estarem com ele, para estarem com ele. E nós percebemos, como que Deus, se importa com esse ato de que os seus filhos estejam com ele. Deus anseia que os seus filhos estejam em comunhão, estejam andando com ele, participantes, do reino com ele. E o interessante é que essa palavra, ela nos fala do verdadeiro evangelho do reino, da verdadeira identidade do evangelho do Senhor. Deus, ele não nos escolheu, para servirmos a ele. Deus não nos escolheu para sermos servos, para sermos seus empregados, mas Deus nos chamou em Cristo Jesus para sermos filhos. A palavra do Senhor diz que somos em Cristo filhos de Deus, feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo do reino do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor, Jesus chamou e separou aqueles 12 discípulos, a palavra foi bem clara, a palavra diz que ele fez isso para que eles estivessem com ele, para que eles estivessem na companhia dele, para que eles andassem com ele. E muitas vezes, nós nos perdemos, na casa do Senhor, nós nos perdemos no reino do Senhor, nós nos perdemos nas muitas atividades, no ativismo no reino de Deus, porque não entendemos, não compreendemos o que realmente o evangelho do reino está nos falando. E o evangelho do reino está falando para cada um de nós nesse dia, que o Senhor não nos chamou para servir a Ele, para trabalhar para Ele, mas o Senhor nos chamou para ter, oh glória a Deus, para ter uma vida de comunhão, para andar com Ele, para ouvir os seus ensinamentos, para receber diretrizes, para receber revelações, para receber o novo, para ser moldado, mudado, transformado, melhorado, aperfeiçoado na presença dEle, na comunhão com Ele, através do sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Aleluias! Esta comunhão maravilhosa que nós temos a oportunidade de exercer, de ter, de viver com o Pai eterno, nos torna parecidos com Ele, faz com que o nosso coração tenha os mesmos anseios, tenha o mesmo olhar, apesar de todas as
nossas falhas, de todas as nossas fragilidades, quando nós andamos em comunhão com o Eterno, quando nós passamos a olhar as coisas com o olhar do Eterno, quando nós passamos a ter essa visão de reino, de que nós não somos chamados para servir ao Rei, mas para andar em comunhão com Ele, para estar na presença dEle, porque o Pai anseia pela presença dos seus filhos, pela comunhão dos seus filhos. O Pai anseia em fazer morada em nós e em dar direções assertivas para as nossas vidas, para os nossos caminhos. O Senhor, Ele é fiel e Ele tem prazer nesta comunhão. Ele tem prazer nesta comunhão com os seus filhos. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Ele é aquele que tem feito grandes coisas. Mas muitas vezes nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos no reino do Senhor, né? Muitas pessoas fazem tantas coisas, estão muitas vezes, né? Muitas vezes algumas estão até desmotivadas porque estão cansadas, né? Perderam o brilho de servir a Deus pelo cansaço, pela desmotivação. Quando na verdade o Senhor hoje quer mudar a nossa sorte, quer mudar a nossa história, quer mudar a nossa estrutura. O Senhor quer nos fazer viver o seu extraordinário na terra. O Senhor quer nos fazer viver a verdadeira mensagem do reino. A verdadeira mensagem do reino é: Deus nos chamou para ser filhos dele em Cristo Jesus. E sendo filhos dele em Cristo Jesus, nós agora somos co-participantes. Oh, Pai amado, nós agora somos co-participantes com Deus no reino de Deus, no reinar na terra. O Senhor nos deu autoridade para viver uma vida vitoriosa na terra, uma vida vitoriosa no ministério, no chamado de Deus. Quantos estão perdidos, fazendo tantas coisas, sem saber qual é o chamado de Deus, sem saber qual é a vontade de Deus, sem ter encontrado a sua verdadeira identidade, a identidade de filhos. Nós agora em Cristo somos filhos de Deus, somos filhas de Deus. Deus nos chamou para sermos filhos, para sermos filhas em Cristo Jesus. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão se esforçando, dando o seu melhor, correndo de um lado para outro como Marta. Mas quando Jesus esteve com Marta e Maria quedou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus, e Marta, no desejo de servir, de oferecer o melhor para Jesus, começou naquela correria frenética: faz algo aqui, faz algo ali, e mexe aqui, mexe ali, e acode aqui, e acode ali. E aconteceu o quê? Chegou um momento que ela cansou e ela reclamou para Jesus: Mestre, não te importas em que eu faça tudo sozinha? Nas minhas palavras, é lógico, né? E Jesus fala assim: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Amadas e amados, que essa palavra possa entrar no nosso coração hoje e que possamos entender a nossa identidade de filhos e filhas do Eterno, que nós possamos compreender o amor do Pai por mim e por você, que nós possamos compreender o amor do Pai pela humanidade. E o Senhor está nos fazendo compreender hoje que nosso papel é papel de filhos. E como
filhos, nós reinamos na terra com Cristo. Nós temos a autoridade do nome de Jesus para fazer milagres e maravilhas, para fazer e acontecer aquilo que Deus designou para que nós fizéssemos, o papel que nos foi entregue para executar na terra, através do ministério, através do chamado. Todos nós fomos chamados para algo específico, todos nós temos um ministério específico. Ninguém rouba nada de ninguém, ninguém tira o ministério de ninguém, porque o ungido e ungida de Deus não perde posto. Deus, quando unge, Ele unge, não é nada nem ninguém que vá roubar, tirar. E nós precisamos abrir os nossos olhos e acordar enquanto é tempo para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Pai, para ouvir a voz do Senhor que está falando conosco. Marta, Marta, varões, varões, varoas, varoas, andam inquietos, e se afadigam com tantas coisas, mas uma só coisa lhes é necessário, varoas e varões. E aquele e aquela que escolheu aquedar aos meus pés, escolheu a melhor parte. Aquele que escolheu um tempo de qualidade na minha presença. Aquele que desejou ouvir a minha voz, estar me conhecendo, estar se tornando íntimo. E construindo esse laço, esse elo, essa comunhão. Escolheu a boa parte, e essa parte ninguém pode tirar. Amados, nós temos que aprender isso, entender isto, tomar cuidado com o aceleramento na nossa mente. A aceleração da mente tem causado ansiedades, e essas ansiedades, em muitos casos, têm levado pessoas à depressão. E é por essas inquietações e essas correrias que muitas pessoas têm cansado, sobrecarregado e têm sido desmotivadas na obra e no reino do Eterno. Mas o Senhor é fiel e poderoso. O Senhor, Ele é fiel e poderoso. E nós não precisamos correr como Marta de um lado para outro, enlouquecidos e enlouquecidas para dar conta disso e daquilo, para impressionar o rei, para impressionar o mestre. Nós não precisamos impressionar o nosso Pai, nós não precisamos impressionar o nosso Senhor, nós não precisamos impressionar o nosso Criador. Ele nos criou, Ele que nos fez, Ele que nos gerou, Ele que nos dotou, amados. Os dons que nós temos foi Ele mesmo que nos deu. É o Espírito Santo que faz com que esses dons se revelem e comecem a ser exercidos por nós. É o próprio Deus que faz tudo em nós e através de nós, amados. Nós não precisamos ficar enlouquecidos para chamar a atenção do Pai. Acordem enquanto é tempo. Nós não precisamos ficar enlouquecidos e enlouquecidas, correndo de um lado para outro para chamar a atenção do Pai. Porque o Pai sabe das nossas capacidades, o Pai sabe dos dons que Ele colocou dentro de nós, dos talentos que nós temos e que nós desenvolvemos na caminhada. O Pai conhece tudo de nós, Ele manda esperar. E hoje o Senhor nos chama para acordar e despertar do sono espiritual, para voltarmos à comunhão com Ele, à intimidade com Ele. Ele nos chamou, Ele
Oh, Deus maravilhoso, aleluia, não é o suor do nosso corpo, da correria, meus amados, que chama a atenção de Deus, é o sangue de Jesus vertido na cruz. O nosso suor não tem valor diante do Pai. O suor da nossa correria não tem valor diante do Pai, mas o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, esse sangue tem valor, tem poder diante do Pai, aleluias. O Senhor tem anjos, tem miríades de anjos para trabalhar por Ele, anjos poderosos. Mas Ele nos formou para sermos filhos, amadas e amados, para sermos filhos, para nos tornarmos filhos, para nos tornarmos filhas, para termos a natureza de Cristo, a mente de Cristo. Mas para que eu viva o Evangelho do Reino e tenha a natureza de Cristo e tenha a mente de Cristo, eu preciso abrir mão da minha vontade, eu preciso abrir mão do orgulho, da vaidade. Eu preciso querer e deixar que o Eterno produza cura nas feridas da alma. Eu tenho que reconhecer que aquilo que dói em mim não é normal, precisa de cura. Que toda vez que algo dói em mim não é natural, não faz parte da naturalidade, da natureza do Filho de Deus. Se está doendo, precisa de cura. Assim como nós tomamos dipirona para dor de cabeça, nós precisamos de Deus e do poder de Deus e da ação curadora do Espírito Santo para curar as dores da nossa alma. Esse é o Evangelho do Reino. Permitir que Deus faça, que o Pai faça a cura no interior de cada um de nós. Permitir que o Pai faça a intervenção no mais profundo da nossa alma e traga para fora que precisa ser trazido para fora e precisa ser lançado fora de nós. Aceitarmos que nós precisamos de socorro, que nós precisamos do refúgio do Eterno, que nós precisamos nos refugiar no Senhor, nos fortalecer na força do seu poder, que nós podemos nos deleitar no Senhor e ter prazer na sua vontade, porque a vontade dele não é penosa, a vontade dele ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. A nossa é falha, porque nós olhamos numa ótica diferente, numa visão muitas vezes deturpada por causa das feridas que existem na nossa alma. Mas hoje o Senhor tem trago uma mensagem diferente para nós sobre o Evangelho do Reino. Deus está falando que nos chamou para sermos filhos dele em Cristo Jesus. Não que nunca tivesse falado, mas tem trago compreensão de uma forma poderosa à humanidade, à igreja dele, sobre a necessidade de nos alinharmos como filhos à sua vontade, de termos a natureza de Cristo, a mente de Cristo, de vivermos conforme aquilo que Ele designou para nós, não conforme o que eu quero. Eu preciso parar de teimar com Deus por causa das feridas da minha alma e começar a alinhar a minha vida e começar a buscar do Senhor. Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Senhor, eu tenho esse dom, eu tenho essa habilidade, eu tenho esses vários dons, essas várias habilidades, mas eu tenho um ministério, Senhor, e eu não estou sabendo qual é o ministério do Senhor para a minha vida. Fala para mim agora, Senhor.
Ministra no meu coração, me leva a viver, a executar o ministério do Senhor para a minha vida, aquilo que o Senhor me confiou para fazer na terra, para que eu viva os teus propósitos, os teus projetos. Amados, quando nós entendermos essa mensagem, nós vamos parar de sofrer, de lutar uns contra os outros, de querer boicotar o irmão que está crescendo na nossa frente. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, do seu povo, e que Deus venha abrir a minha mente, a sua mente hoje, em nome de Jesus. Que o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino hoje entre no seu coração e encontre guarida. Que hoje você, em nome de Jesus, entenda que você foi chamado para ser filho de Deus em Cristo Jesus, e com Cristo agora você é co-herdeiro. Aleluia! Está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Tenha autoridade agora para viver o reino de Deus na terra, para executar a vontade do Pai nessa terra, para mudar situações, mudar histórias. Mas antes de mudar qualquer história fora de você, que você olhe para dentro de si e faça um check-up da sua alma e peça a Deus cura para a sua vida, e peça a Deus misericórdia para curar, para limpar, para purificar, para arrancar essas dores, porque dores na alma não é coisa natural. E elas atrapalham a caminhada, atrapalham o envolvimento no reino, atrapalham o crescimento, não avança com a alma ferida, não rompe o que precisa ser rompido. Tem muita gente que não está indo para frente porque está preso por causa de pesos causados pelas feridas, por causa de amarras, por causa de laços que ficaram presos nas dores, das mazelas da vida que causaram na sua alma. E Deus hoje nos chama a uma vida diferente. Deus hoje nos chama a ser diferente. E uma coisa que nós aprendemos com todas essas correrias que a humanidade vive, e a igreja aprendeu a viver na mesma correria. E eu não sei, né, o que se passa na mente, né, das pessoas que vivem na correria. Mas, seja lá qual for, eu imaginei duas situações. Muitas pessoas, não estou dizendo que todas, muitas pessoas fazem muitas coisas e se afadigam com muitas coisas, como Marta, para agradar o Mestre, para agradar Jesus, para ofertar para Jesus o melhor, né? Para dar a Jesus, né, tudo aquilo que ela acreditava que Jesus merecia receber. Mas enquanto não que isso estivesse errado, eu acredito que Jesus não viu isso como errado. Essa é a minha visão. Mas eu acredito que quando Marta correu e fez tantas coisas pensando em agradar o Mestre, em fazer o melhor para o Mestre, eu estou fazendo para o Rei, estou fazendo para o Mestre, é para o Reino, ela perdeu o seu tempo de comunhão com Jesus. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito que Maria tinha escolhido a melhor parte, quando ela quedou aos pés dele para ouvir os seus ensinamentos. Então, amados, nenhuma correria no reino de Deus vale a pena e agrada o coração de Deus se você nessa correria toda não estiver tendo oportunidades diárias de ter tempo com Deus, de manter a sua comunhão com Deus, de manter a sua primazia para o Senhor. Porque eu acredito que não é errado desejar e fazer e correr para dar a Jesus o melhor. Mas se essa correria toda, amados,
estiver roubando o meu tempo com Deus, estiver roubando o meu tempo de comunhão com o Senhor, estiver roubando a minha energia, a energia que me faz ficar vivo diante do Senhor, não está agradando o Senhor, não. Porque o Senhor quer que nós vivamos, corramos e fazemos e façamos acontecer, mas que nós tenhamos como primazia o tempo de intimidade com Ele, o tempo de comunhão, porque Ele nos chamou primeiro para estarmos com Ele. Está na palavra do Senhor, não sou eu que estou falando. Para estarmos com Ele, para depois irmos cumprir o nosso propósito. Então a primazia da nossa vida diária é o nosso tempo de comunhão com Deus. Se nós não estivermos tendo este tempo de comunhão com Deus todos os dias, mas tempo de qualidade para falar, ouvir e deleitar no Senhor, Deus não está se agradando da nossa correria, não. Porque Ele disse para Marta, quando ela perdeu de dar a Ele a primazia do tempo, que é Maria quem tinha escolhido a melhor parte quando aquedou aos pés dele para ouvir os ensinamentos. E a pergunta que eu vou deixar para a minha e para a sua meditação hoje é: qual a motivação do meu e do seu coração quando eu faço qualquer coisa que seja no reino do eterno? Qual tem sido a minha motivação? Qual tem sido o pensamento da minha mente? Eu estou prestando atenção no meu tempo de comunhão com o Senhor? Ou será que a minha motivação é somente trabalhar e ofertar o meu serviço para o eterno? E eu já me esqueci da primazia do tempo de comunhão com Deus. Então hoje o Senhor nos chama a voltarmos para dentro de nós e fazermos essa reflexão e começarmos a mudar a nossa história, a continuarmos fazendo as coisas acontecerem no reino dele, mas separar todos os dias um tempo para dar a Ele a primazia, para termos comunhão, para meditarmos e para recebermos alimento, diretrizes e força e vigor para continuarmos a jornada. Nada que nós fizermos sem a presença de Deus vai funcionar, amados. O suor a força do nosso braço não vale. O suor do nosso corpo não tem valor, mas o sangue de Jesus que está sobre a minha vida. E que sangue é esse que está sobre a minha vida, que não me dá, que não me leva para a presença do Senhor, que não me leva para a presença do Pai? Que sangue é esse que não me chama para a presença do Pai? Que sangue é esse que está sobre mim, que não me leva para a presença do Pai? O Senhor está querendo hoje um coração quebrantado e contrito. E a palavra do Senhor diz que esse coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai rejeitar. Não rejeitará o Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho do reino. Filhos e filhas que entenderam a sua identidade, que têm um coração quebrantado e contrito e estão revestidos pelo sangue do Cordeiro e que estão com o entendimento aberto, com os ouvidos apercebidos, e estão dando a primazia do tempo ao Eterno para manter comunhão, para estar com Ele, obedecendo a sua palavra. E separou 12 para estarem com Ele. Oh, glória a Deus! Que privilégio que nós temos! Privilégio de sermos chamados, sermos separados para estarem com Ele, amados. Isso é privilégio. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos acordar enquanto é tempo, igreja. Deus está nos chamando
Deus tenha misericórdia de mim, de você. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que o Senhor esteja abençoando a minha vida e a sua vida. E que você hoje entenda o seu chamado, para que você não perca tempo correndo de um lado para outro em muitos afazeres. Aleluia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.